E aí galera, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre geometria plana. Aqui temos um triângulo equilátero e vem a pergunta: demonstre a área de um triângulo equilátero de lado L. Então temos aqui um triângulo equilátero que todos os lados são iguais, por isso que é equilátero, ok? Então, para a gente demonstrar a área de um triângulo equilátero, precisamos, primeira coisa, lembrar da fórmula da área, né, do triângulo. Então, a fórmula da área do triângulo é: a área é igual a B vezes base vezes altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula geral do cálculo da área de um triângulo. Agora, precisamos verificar no triângulo, nós temos a base, nós temos a altura. Observe que nesse triângulo aqui nós temos só a base, que é o L, mas nós não temos a altura dele. Nós não podemos considerar essas medidas aqui como altura, porque a altura tem que ser em linha reta na vertical, e aqui ela está inclinada, né? Então não é a altura, ok? Então a altura ela está aqui. Essa é a altura, H. Mas nós não podemos simplesmente substituir L vezes H sobre 2. A gente tem que demonstrar a área dele. Então, para demonstrar a área de um triângulo equilátero, precisamos encontrar o valor dessa altura, ok? Então, vamos verificar o que a gente pode fazer para a gente encontrar o valor dessa altura nesse triângulo equilátero. Então, vamos observar que quando eu fiz esse traço aqui, essa vertical, ela tem um ângulo de 90 graus em relação à base. Então, quando ela tem um ângulo de 90 graus, se a gente observar direito, se a gente tirar uma parte aqui, ó, você observa que isso aqui virou um triângulo. Virou um triângulo, né? Retângulo. Agora, o outro triângulo não era retângulo, esse aqui agora é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. Quando a gente trabalha com triângulo retângulo, a gente observar bem aqui, ó, essa medida aqui, ó, ela vai ser agora a metade dessa outra. O total era L, então a metade vai ser o quê? Vai ser L dividido por 2. A metade. Vai ser a metade de L. E quando a gente tem, por exemplo, essa medida aqui, em relação ao triângulo retângulo, ela é o cateto, é um cateto. E essa outra medida aqui em relação ao triângulo retângulo, ela é a hipotenusa, porque ela está oposta, é uma medida que está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, o oposto de 90 graus é a hipotenusa. E essa medida aqui é outro cateto. O H agora é um cateto. Então, nós temos cateto e hipotenusa. Então, quando tem cateto e hipotenusa, o que a gente lembra? Teorema de Pitágoras. A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Que é isso? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa eu tenho, é o L. Vamos levar ao quadrado. O cateto eu tenho, eu posso colocar L sobre 2 e elevar tudo ao quadrado. Mais o outro cateto eu tenho, é o H ao quadrado. Então, ficou tudo elevado ao quadrado aqui. Esse é a hipotenusa, esse é cateto e esse também é cateto. Aqui não tem aquela questão de cateto oposto, cateto adjacente não, porque nós não temos valores de ângulos aqui, não tem necessidade. Temos 90 graus, mas não tem importância, certo? Então, o teorema de Pitágoras não importa a ordem aqui desses catetos, se é o primeiro cateto, se o H vem para cá, ou se o outro de lá, não tem problema. Qualquer um é cateto, então a soma não vai alterar isso aqui. Então, o L ao quadrado, o L sobre 2 ao quadrado, né? Tudo elevado ao quadrado, então podemos extrair a potência dele. Então vai ficar L ao quadrado igual a L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, 4, mais o H ao quadrado. O L ao quadrado sobre 4, ele é semelhante ao L ao quadrado. Por quê? Porque eles têm a mesma letra e o mesmo expoente. Então eles podem ficar juntos. Então fica L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Então eu passei o L ao quadrado sobre 4 para o outro lado e troquei o sinal dele. Agora a gente pode resolver isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma subtração de fração. Então, quando nós temos só duas frações, eu posso multiplicar e subtrair, ou somar, se fosse uma soma. Então, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4, que é igual a H ao quadrado. Agora vamos inverter isso aqui, para ficar melhor. Então, H ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Beleza, só invertir, não troquei isso não precisa trocar isso não, só invertir.
Agora, vamos observar aqui. H é igual, como ele está elevado ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada do outro que está do outro lado da igualdade. Eu tiro o quadrado daqui e passo em forma de raiz. Então vai ficar 3L sobre 4. 3L ao quadrado sobre 4. Agora H vai ser igual a raiz quadrada de L ao quadrado é L. A raiz quadrada de 3 não tem. E a raiz quadrada de 4 tem. É 2. Então, ó, olha só. Então ficou a altura, acabamos de encontrar a altura do triângulo. A altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2, ok? Então essa altura é L raiz de 3 sobre 2, ok? Bom, então agora como a gente tem a altura, fica fácil para a gente substituir nessa fórmula. Encontramos o H. Agora vamos lá, ó. Vamos substituir na fórmula. A área é igual a base é o completo, eu quero a área do triângulo equilátero, né? Porque se eu for pegar a base do triângulo menor, ela não vai ser do triângulo equilátero, né? Então a base é L, então vamos lá, L vezes L raiz de 3 sobre 2, que é o H, né? O L raiz de 3 sobre 2 é o H, dividido por 2, que é da fórmula. Então fica assim, então a área vai ser igual a L vezes L, L ao quadrado, então fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, que é igual. Observa que aqui temos fração sobre fração. Essa aqui é uma fração, aqui o 2 é a outra fração sobre 1. Né? Fração sobre fração. Então, qual é essa regra para a resolução desse tipo de problema de cálculo? Então é o seguinte, então eu conservo o numerador e multiplico, transformo essa divisão, né, eu multiplico o numerador pelo inverso do denominador. Então vai ficar assim, ó, a área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso do denominador, que é 1 sobre 2, que vai ser igual a L raiz de 3 vezes 1, L ao quadrado raiz de 3 vezes 1, L ao quadrado raiz de 3. 2 vezes 2, 4. Então encontramos aqui, demonstramos a área de um triângulo equilátero, ok? Então a área de um triângulo equilátero nada mais é que L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ok? Qualquer triângulo que você substituir agora os valores, se ele for equilátero, você pegar os valores das medidas deles aqui, ó, substituir, elevar ao quadrado, multiplicar pela raiz de 3 e dividir por 4, você vai encontrar a área deles, sem precisar ficar utilizando essa fórmula aqui agora, ok? Mas lembrando que essa regra aqui, essa fórmula, ela é feita só para triângulo equilátero, ok, pessoal? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário, dê um like lá e até a próxima. Valeu!